A volta do Botafogo à elite do futebol brasileiro. É uma ótima notícia para o nosso futebol, sem dúvida. E esse título, né? Tudo isso que aconteceu nessa campanha, esse coroamento no final, tudo isso está cercado de uma boa dose de justiça, de merecimento. Isso é muito legal a gente destacar aqui no vídeo. Vamos falar do Fogão campeão. Deixa aí o seu like e ative o sininho das notificações também, se inscrevendo no canal, o que é bem importante. Por que eu acho que é uma boa notícia para o futebol brasileiro? Porque acho que o Botafogo ele é um dos pilares do nosso futebol. Um clube de grandes histórias, ídolos, conquistas relevantes, uma contribuição decisiva para que o futebol brasileiro se tornasse o que ele é, mundo afora, reconhecido como o futebol mais vencedor em Copas do Mundo, por exemplo. A gente não precisa gastar tempo falando da tradição do Botafogo e do que ele sempre representou para o nosso futebol. Então você ter um clube desse porte longe da elite é péssimo. Agora, ele esteve lá pelos erros cometidos por quem o administrou, ou por quem o mal administrou nos últimos tempos. O Botafogo ele foi muito maltratado por gestões absolutamente incompetentes, irresponsáveis, temerárias, desrespeitosas com a torcida. Além de tudo que o torcedor do Botafogo teve que conviver de ruim, os reflexos em campo dos desmandos fora dele, muitas vezes os caras que arrebentaram com o clube, arrebentaram com a instituição, foram deselegantes com a torcida, né? Culparam a torcida pelos erros que eles que estavam lá sentados na cadeira estavam cometendo. Foi uma tragédia, assim, que o Botafogo viveu e agora tenta apagar tudo isso com uma gestão profissional, com a nomeação de um CEO, com um homem forte do futebol muito alinhado, numa sintonia muito legal com a comissão técnica. Botafogo deu exemplos de que está partindo para uma nova mentalidade, uma nova maneira de tocar o clube, de tocar o seu futebol, deixando para trás velhas práticas, deixando para trás velhos vícios. Agora, tem grandes desafios pela frente, dos quais eu quero falar para o final do vídeo. Mas é legal a gente passar rápido no que aconteceu em campo, porque é óbvio que uma campanha como essa você tem um mérito coletivo, você tem alguns destaques individuais que apareceram muito bem, você teve o Carli que resolveu o problema de uma dupla de zaga que era muito instável, com especialmente o Gilvan e o Canu. O Carli deu a segurança que o setor defensivo do Botafogo precisava. Resta saber se por um campeonato de Série A, com outro nível de exigência, faz sentido você apostar numa titularidade do Carli para mais de 30 rodadas. Eu acho complicado, questão física, questão técnica e outras questões. O Navarro fez um campeonato excepcional, o Chay foi um achado, mérito de quem observou o que o Chay fez na Portuguesa no campeonato estadual. O Botafogo tem total mérito na aquisição de um cara que fez a diferença no campeonato. Acho que o Chay ao lado do Regis do Guarani foram os destaques técnicos, né? O Chay foi o destaque ao lado do Regis de uma Série B que, obviamente, não tem o mesmo nível técnico da Série A, porque os clubes têm potencial de investimento muito menor. Então você pode citar algumas peças aqui que foram relevantes para a campanha. Além disso, o que faz o Anderson Moreira é muito significativo, porque esse time com o Chamusca era um time desacreditado, era um time desorganizado, era um time que produzia muito pouco e passou a ser sólido, engatou sequências, conseguiu confiança e subiu com muitos méritos. Assim, você tinha o Botafogo não passava nos jogos decisivos, né? Poxa, o Botafogo tem uma decisão em casa com confiança, ele precisa ganhar para continuar. Ninguém tinha a sensação de que o Botafogo tropeçaria. O Botafogo sempre foi muito favorito na reta final, porque a solidez dada pelo Anderson criou essa sensação que de fato se comprovou em campo. O Botafogo tem um jogo com o Operário, estádio cheio, pode ser o jogo do acesso, vai tropeçar? Não, o Botafogo não dava sinais disso. O Botafogo vai a Pelotas, jogar com o rebaixado Brasil, mas que pode ter algum outro tipo de incentivo. Será que não vai dar? Sabe, esse sentimento, ele não rondou. Ele pode ter rondado no alvinegro mais pessimista, e eu conheço bem os alvinegros e sei que alguns são bem assim. Mas de uma maneira geral, quem analisava o Botafogo via segurança. Um time muito bem estruturado, muito consciente do que deveria fazer e que subiu numa boa, né? Botafogo vai a São Januário, gente, e enfia 4 do Vasco. O Vasco completamente desestabilizado dentro de casa, tem uma expulsão, mas o Botafogo já faz 2 gols antes da expulsão, para ninguém dizer que a goleada, a vitória só saiu por causa da expulsão. Não, Botafogo ganhou jogos muito importantes e muito bem, de maneira muito segura e, em alguns casos, até uma maneira muito tranquila. Acho que é um recado
importante que o Botafogo dá, de que ele está vivo, de que a instituição não morreu, de que a torcida ainda tem forças para abraçá-lo, ainda tem confiança de que é possível carregar esse time para conquistas maiores, para objetivos maiores, mas é um caminho longo que o Botafogo vai percorrer. Para o ano que vem, para 2022, é óbvio que o objetivo é a manutenção. Claro que terá um salto importante de receitas, né? A receita de televisão, por exemplo, ela vai subir 10 vezes mais com esse acesso para a Série A. É muita coisa. A ideia do presidente do Césio, até numa entrevista ao meu amigo Alexandre Pretzel, no canal dele aqui no YouTube, é dobrar essa folha salarial, que na Série B foi de 2,5 milhões de reais. Dobrando essa folha salarial para uma Série A, ainda assim o Botafogo ficará distante das potências, dos clubes que estão mais bem organizados financeiramente e que vão mesmo brigar pelo título. O Botafogo não vai brigar por título algum, a não ser o campeonato estadual, dependendo muito do cenário, não vai brigar por grandes conquistas em 2022, talvez nem em 2023, talvez nem em 2024, mas o primeiro passo é manter as receitas em alta, porque sobe a receita de TV, provavelmente sobem as receitas de patrocínio também, porque a exposição é maior, uma Série A atrai mais marcas, responsabilidade dos gastos, austeridade, uma política pé no chão, sem se esquecer dos credores, da galera que está na fila para receber tudo que não recebeu do Botafogo durante anos, com as muitas ações trabalhistas que pipocam toda hora, e o grande pulo do gato que o Botafogo espera dar é o projeto da SA, né? Um grande investimento que possa surgir, talvez vindo do exterior, enfim, e que encurtaria um caminho que é longo. O caminho original, com as próprias pernas, sem um impulso financeiro de um grande investidor ou de investidores, no plural, enfim, esse caminho, ele é longo. O caminho de você trabalhar com o que tem, de você tentar equilibrar investimentos com o que você arrecada, mas também com um passivo muito grande para deixar para trás. Se de fato a SA não sair do papel, e tem muita gente que diz que não haverá futuro ao Botafogo se a SA não sair, o torcedor deverá estar bem consciente de que a vida vai ser essa. Subir, se manter na elite, tentar uma boa campanha num mata-mata, né? Algo muito esporádico, por um bom tempo. Agora, se os ventos forem favoráveis a essa grana toda chegar, aí a situação pode mudar de figura. Aí o torcedor do Botafogo já se imagina vivendo o que o Newcastle está vivendo na Inglaterra, sem entrar aqui no mérito da origem do dinheiro, porque isso também é um tema relevante, mas enfim, algo que possa transformar do dia para a noite o Botafogo de novo numa potência. O Botafogo sempre foi um clube relevante, que brigava por títulos, que sempre mediu forças com seus rivais locais e nacionais, durante muito tempo em pé de igualdade, mas é evidente que houve uma queda no patamar, não pela tradição, não porque a camisa tenha perdido força, mas porque cuidaram muito mal do Botafogo. Foram 3 rebaixamentos de gestões que deixaram o clube à míngua. O time de 2002 para 2003, quando vira um ano, no primeiro rebaixamento, ele começa 2003 sem ter jogadores para começar um jogo, sem ter 11 titulares, numa troca de gestão, com o Bebeto de Freitas e tudo mais. O segundo rebaixamento, 2014, é aquele caos da gestão do Maurício Assunção, com as demissões de 4 jogadores importantes, os principais tecnicamente do elenco, no meio do retorno do campeonato, e ali não tinha mais jeito, e o Mancini tenta salvar no final e é impossível. E o último rebaixamento foi o que a gente viu, o total abandono de uma diretoria que prometeu muito, que garganteou demais e que fez um monte de bobagem, levando o Botafogo a ter a sua pior campanha na história. Então, o Botafogo, quando bem tocado, quando bem gerido, ele dá resultados em campo, porque ainda é um clube muito respeitado. As equipes que enfrentaram o Botafogo na Série B sabiam, o Botafogo está quebrado, o elenco não é caro, não tem grandes astros ali, mas é o Botafogo e a gente precisa respeitar. E isso vai acontecer na Série A também. Só que na Série A, a briga de milhões, assim, é um pouquinho mais para cima, o que vai tornar o 2022 do Botafogo duro. Não vai ser fácil, mas não é hora de pensar nisso. A gente toca no assunto, a gente projeta, mas nesse momento, o que todo alvinegro, toda alvinegra tem que fazer é comemorar. Até porque, quando começou a Série B, o Botafogo, na maioria das projeções, era cotado como dos 3 grandões, que eu acho que tem mais que 3 grandes nessa Série B, mas enfim, dos 3 ali mais presentes de Série A, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, o pessoal cotava o Botafogo como aquele com menor potencial técnico,
com menor apoio de torcida, com chances menores de subir. Tinha gente que dizia que era um crime o Botafogo terminar atrás do Vasco, por exemplo. Ele terminou muito à frente e terminou campeão. Parabéns, galera alvinegra. É de saborear que grandes ventos venham para o Botafogo daqui para frente, porque eu repito, é um dos pilares do nosso futebol. O Botafogo forte, o Vasco forte, o Cruzeiro forte, o Grêmio que está numa luta aí para não cair. Esses clubes fortes tornam o futebol brasileiro ainda mais forte. Mas eles não precisam de ajuda que eu falo de virada de mesa, de bastidores, rasgar regulamento, nada disso. O Botafogo não precisou. Deu a prova de que é possível mesmo, suando muito, com o cofre quase vazio, é possível ainda em campo alcançar os objetivos, porque tudo tem que ser no campo mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Valeu, até a próxima.